Mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre Venture Capital, ou seja, capital de risco. Hoje você vai entender do que se trata essa operação que é tão comum para quem trabalha com negócios de nova economia, especialmente startups. E é importante que você fique até o final desse vídeo para que você não incorra em erros que estão, infelizmente, cada vez mais comum nesse mercado. Fica comigo, meu nome é Thalita Munareto, eu sou especialista em operações societárias e contratos empresariais. Primeiro ponto que você tem que entender é essa nomenclatura, Venture Capital, traduzindo, capital de risco. Quando você entende isso, o negócio já fica mais fácil. Por quê? Geralmente esse dinheiro, esse investimento é alocado em empresas nascentes, em startups, em operações que ainda não foram completamente validadas no mercado. Imagina esse cenário, essa esteira de investimento. Então o founder de um negócio, ele tem uma ideia e ele precisa rodar o MVP dele, mesmo que minimamente, para validar aquela ideia no mercado, para ele conseguir vislumbrar se aquela ideia pode um dia se tornar uma operação empresarial, se ele vai ter mercado, se é uma boa ideia ou não, ou se apenas é um vislumbre da cabeça dele. Nesse começo, geralmente, o capital investido é aquilo que a gente chama de bootstrapping, ou seja, ele roda aquele MVP, ele vai até determinado ponto, com investimento próprio, com o próprio capital daquele founder. Logo em seguida, nós começamos a ter um tipo de investimento um pouco mais institucionalizado, seja no investimento anjo, seed, pré-seed, até chegarmos em rodadas subsequentes de série, e aí sim a gente está falando de rodadas de investimento mais institucionalizada, série A, série B, C, D, E. Tem empresas, por exemplo, que chegaram a rodadas F, como é o caso do Nubank, antes de abrir um IPO. Este costuma ser o percurso de investimento das startups. O Venture Capital ele está justamente ali no começo da operação, depois da validação, depois de rodar o MVP. Mas quando essa operação não tem tanta robustez, ela está validada no mercado, mas ainda não se tem a certeza que aquele negócio vai virar uma grande empresa, com muita lucratividade envolvida. E como existe o risco desse negócio dar ou não dar certo, a gente chama esse tipo de investimento de capital de risco, que é diferente de um investimento em private equity, já que no private equity você tem um investimento em empresas mais maduras, que não tem a robustez ainda para entrar no mercado de capitais e fazer um IPO, mas tem uma operação muito mais concreta, com números, com KPIs, com lucratividade. Em geral, investimento de venture capital é feito para queima de caixa. Nesse começo da operação, as startups ela tem uma queima de caixa para conseguir rodar a operação, seja com marketing, estruturação de departamento de venda, departamento pessoal, equipe. É uma época muito interessante para que todos aqueles PJs, que na verdade não são PJs, são empregados, eles sejam formalizados, sejam através de empregos, de postos seletistas, seja através de uma formalização, através de um SOP, que é um Stock Option Plan. Então é um momento de queima de caixa, de investimento na operação para um futuro retorno da lucratividade. Por outro lado, esse investidor, ele olha para aquele negócio e ele fala o seguinte: olha, eu não tenho certeza se o cavalo vai dar certo, que é o negócio propriamente dito, mas esse cavaleiro, ele me convenceu. A gente diz a mercado que o investimento em Venture Capital é um investimento no cavaleiro, no jockey, porque aquele investidor ele confia muito mais na visão do negócio, nas estratégias que aquele founder está implementando, do que na operação propriamente dita. Diferente do que acontece no private equity, onde o investidor ele confia muito mais na operação, ou seja, no cavalo, do que no cavaleiro. E para a gente recapitular, vamos fazer uma régua de investimentos de negócios na nova economia? Primeiro a gente tem o bootstrapping, depois o investimento anjo, venture capital, private equity, e depois a empresa vai ter um tamanho, uma robustez adequada para finalmente abrir capital e passar pelo seu IPO. É interessante você entender que assim como a gente fala que o private equity é um excelente caminho para um bom IPO, o venture capital é um excelente caminho para um bom M&A. E na verdade, esse acaba sendo o objetivo da maioria dos investidores em venture capital, porque com um bom M&A à vista, limpa-se o cap table da empresa, paga-se aquelas porcentagens, aqueles investimentos feitos previamente, e com isso esse investidor tem um alto potencial de lucratividade. E como um venture capital, se der certo,
é uma boa preparação para um M&A. É importante que o seu contrato e as cláusulas que vão estar ali escritas amarrem muito bem e preparem o caminho para essa operação futura. É importante, desde o momento da investida, você já pensar em um possível processo de M&A. Agora eu quero deixar com você o caminho que a gente segue para formalizar essa operação de Venture Capital. A primeira etapa é o pitch, é a apresentação que aqueles founders vão fazer para os investidores. Depois dessas negociações e dessa fase de namoro entre os investidores e a empresa, aí sim a gente vai seguir para uma fase mais concreta da operação. Logo depois do pitch, é comum, não é uma regra, no entanto, é comum que a gente tenha o term sheet. Nesse term sheet é aquele documento ou a carta de intenção, por exemplo, onde vão estar escritas as principais regras daquela operação. Aqui sim você vai trazer à luz e vai trazer nas tratativas aquilo que vai permear toda aquela operação. Qual o valor? Qual o percentual de conversão, se a gente estiver falando de um mútuo conversível? Qual é o prazo daquela operação? Quais as principais cláusulas e regras que vão nortear aquele investimento? Depois disso, nós temos uma etapa de due diligence, uma due diligence que não precisa se estender tanto como é um processo de M&A. Aqui de 30 a 60 dias no máximo, para ser feita uma due diligence bem feita. Até porque a gente está falando de uma startup no começo da operação. Nem tem tanto documento assim, nem tem tanta robustez para a gente avaliar nesse momento. E é muito importante você saber que o Venture Capital, ele tem muito a ver com o time do mercado. Se a gente perde muito tempo nessa due diligence, o time passa e às vezes esses investidores ficam a ver navios. Concluída essa due diligence, aí sim a gente vai para a assinatura do contrato que vai formalizar aquela operação. 90% dos casos no Brasil, esse tipo de operação é formalizado através de um mútuo conversível, porque é um contrato que funciona muito bem. Tem um vídeo no canal sobre o mútuo conversível, eu vou deixar o link aqui, vocês podem assistir depois. Se todas as tratativas das regras principais foi feita lá na carta de intenção ou no term sheet, esse período aqui de assinatura do mútuo conversível costuma ser mais rápido. Se foi preferido não fazer uma carta de intenção ou um term sheet, aqui nesse ponto, depois da due diligence, a gente vai gastar um tempinho um pouco maior para definir todo o regramento daquele documento e daquela operação. Finalizado esse documento principal, nós temos o momento da assinatura e depois, logo subsequentemente, começa o momento do aporte. Realizado esse aporte, nós temos um período de maturação daquela empresa, daquela startup, que costuma ser de 3 a 5 anos. Depois desse período, nós temos o encerramento total daquela operação. Como que a gente vai encerrar aquela operação? E aqui só um parêntese. Não raras vezes, esse encerramento da operação acaba sendo o início daquela operação. Por quê? Porque aqui a gente tem 3 opções. Primeira opção, o pagamento daquele investimento. Eu te dei tanto, tá na hora de, conforme a indexação ali definida no documento principal, pagar o valor investido. Essa é a primeira opção. Segunda opção, aquele valor que eu te dei vai ser convertido em participação societária. Aquela empresa, aquela startup que geralmente é uma sociedade limitada, aqui nesse momento, especialmente se foi optado pelo mútuo conversível, ela vai ser transformada em uma sociedade anônima de capital fechado. E aquele dinheiro injetado pelos investidores se transforma em participação societária. E por isso que eu digo que aqui, às vezes, a história desse investidor e dessa startup apenas está começando. E uma outra opção é o perdão daquela dívida, ou seja, não deu certo o negócio. A gente faz uma operação que se chama write-off, que nada mais é do que o perdão daquela dívida. Não deu certo o negócio. E aqui a gente tem que ligar o alerta para a questão tributária, porque a Fazenda entende que, com o perdão, aquele dinheiro ele não se torna mais um dinheiro de investimento, e sim uma doação. E aqui no Brasil, com doações, a gente tem incidência do ITCMD, ou seja, vai ser recolhido um tributo em cima daquele valor. Definido o caminho do final ou do começo dessa operação, aí sim a gente tem o quadro inteiro
do que é um investimento em Venture Capital. E antes de terminar esse vídeo, eu quero abrir um parêntese curto a respeito do inverno das startups. A gente tem um cenário muito aquecido de Venture Capital, de investimento em Venture Capital nos anos de 2020 até 2022. 2023 começa um ano pisando no freio. Por quê? A gente vê demissões em massa de muitas empresas. Além disso, a gente vê várias rodadas em down round. O que são rodadas em down round? São rodadas que têm um valuation da empresa tabelado num número muito menor do que foi tabelado na rodada anterior, ou seja, aquela empresa, naquela rodada de investimento, ela está valendo menos do que ela valia na rodada anterior. Com isso, todo mundo perde dinheiro e os sócios perdem também participação na empresa. Então, o mercado ele começou desaquecido, desacelerado em 2023, mas tem motivo para isso. Primeiro, você tem o Federal Reserve, o Banco Central americano, emitindo papel, emitindo nota. Com isso, a gente tem um aumento da taxa de juros a partir de 2023. Em 2023, também o Brasil tem um aumento da taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, o crédito fica muito mais caro. Paralelo a isso, a gente tem uma redução do consumo, já que lá na pandemia a gente teve um aquecimento do consumo, porque as pessoas estavam em casa, gastavam mais, enfim. Existia um certo aquecimento da economia nesse sentido. Com todo esse cenário, a gente teve uma desaceleração no que diz respeito ao mercado de Venture Capital. Mas eu sei, você sabe que a economia é cíclica. Isso já aconteceu em outros períodos. A gente tem um boom, por exemplo, na década de 80 no mercado de Venture Capital. E depois, na década de 90, a gente tem uma derrocada desse mercado. Volta no início dos anos 2000. 2008 a gente tem uma forte crise econômica, desacelera tudo de novo. Então esse é um contexto cíclico. Eu entendo que não há motivos de desespero, é motivo sim de maior cuidado, principalmente na formalização de toda essa operação. Você, como advogado, tem que estar preparado e tem que ter uma visão muito apurada em relação a todo esse momento e também a essa operação. No entanto, obviamente, a economia ela vai retornar ao caminho da prosperidade e o investimento em Venture Capital vai continuar, especialmente em bons negócios, em negócios promissores. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2023 e eu já te adianto que a bola da vez para investimento em Venture Capital são empresas que investem em inteligência artificial generativa, estilo ChatGPT, e também empresas que buscam diminuir a taxa de emissão de carbono nos seus produtos, ou seja, empresas que se preocupam com o risco ambiental e que investem em tecnologia de ponta através de AI generativa. Escrevam o que eu tô falando e vocês podem me cobrar isso lá na frente. A verdade é que para boas empresas, com boas ideias, boas operações, sempre vai ter capital, dinheiro disponível ao mercado. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até semana que vem.